Quem como Deus? Amém. Que legal. Pense num aprofundamento bacana, né? Diga aí para o irmão do seu lado: meu irmão, você aprendeu umas coisas novas. Agradeça ao bom Deus que todos esses pregadores inspirados e que partilharam conosco tantos anos de estudo. Amém. Então, o tema agora é exorcismo e oração de libertação. O objetivo principal é distinguir para não confundir. Na vida, às vezes, é necessário distinguir, senão acaba misturando. As palavras são importantes, é bom perceber o que é o exorcismo, o que não é o exorcismo, o que é a oração de libertação, para evitar confusões desnecessárias. Primeira ideia, a palavra exorcismo, e começa já, digamos aqui, o desafio, é uma palavra que se pode usar em vários sentidos. Então é preciso a gente perceber quando lemos num texto, quando ouvimos numa pregação, em que sentido está sendo usada essa palavra. Podemos dizer que é um conceito analógico, não é um conceito unívoco. Celular, conceito unívoco, só tem ou é celular ou não é. Mas você pode dizer, por exemplo, os pés da cadeira. A cadeira tem pés, sim ou não? Você tem pés, sim ou não? É no mesmo sentido? Não é bem, né? Não é bem. Em uma parte sim, é no mesmo sentido, outra parte não. A cadeira não tem pés como você tem pés. Então, a analogia na teologia e na vida é muito útil, mas também tem os seus limites e às vezes dá caso a confusão, ambiguidade, né? Se uma pessoa pensasse que uma cadeira tem pés como ela tem, que era exatamente igual, ia dar confusão. Então, exorcismo às vezes se usa num sentido lato, num sentido amplo, como simplesmente aquela ação pela qual, pelo poder de Deus, vem expulsado o demônio. É um dos sentidos mais usados. Nós falamos de exorcismo quando alguém ou uma ação pela qual o demônio vai embora. É expulsado. Sentido amplo. Os latinistas e os teólogos gostam lacto sensu. Mas tem um sentido mais, digamos assim, mais restrito, mais técnico. Propriamente falando, o exorcismo quando nós usamos a palavra exorcismo, estamos falando de um ato que tem a ver com, digamos, com os sacramentais que a Igreja instituiu. Portanto, é um ato, é um rito, tecnicamente, não é só uma ação entre outras, mas dentro do mundo das ações, que são tantas, tem um subgrupo, que é o grupo dos ritos. Ritos, digamos, rito implica culto a Deus. É um rito litúrgico, pelo qual um ministro deputado no sentido técnico, delegado, incumbido, em nome de Jesus e da Igreja, expulsa o demônio, segundo um rito, como eu digo, litúrgico, ou seja, um rito aprovado. Catecismo, e isso se aplica, depois aqui ainda tem mais um subgrupo, tem os famosos exorcismos menores. O padre Rogério falava do exorcismo que tem no ritual do batismo. Mesmo quando batizam uma criança, tem sempre um pequenino rito que o padre usa o óleo dos catecúmenos sobre a criança que vai ser batizada. E o rito do exorcismo é antes do batismo e não depois. Não é um rito explicativo, é um rito que dispõe a graça.
A finalidade do batismo, como de muitos sacramentais, é dispor a graça que recebemos nos sacramentos. E por isso se realizam antes. Dispõe a graça. No caso das pessoas atormentadas pelo demônio, muitas delas não conseguem estar na missa, não conseguem confessar-se. Os exorcismos são necessários, pelo menos no início, para conseguir, digamos, tirar esses impedimentos maiores e depois já começam caminhando, continuam precisando dos exorcismos, mas tem essa função, né? Dispor a graça. A definição que o nosso catecismo oferece, de catecismo, eu vou citar, é isso que eu acabei de dizer para você. Portanto, em sentido amplo, é uma ação que de expulsar o demônio pelo poder de Deus, tecnicamente é um esconjúrio, a palavra exorcismo quer dizer isso, ou seja, invocando a autoridade do nome de Deus, a gente ordena ao Espírito e o exorcismo em sentido, digamos assim, técnico, em sentido estrito, restrito, é uma ação litúrgica por meio da qual um ministro deputado pela Igreja, em nome de Jesus e da Igreja, expulsa o demônio segundo um rito aprovado. Catecismo 1673, aspas. Quando a Igreja pede publicamente, eu já vou comentar essa palavra publicamente, e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Já tem aqui os elementos que eu expliquei. A Igreja pede publicamente, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto, podíamos dizer também local, animais, seja protegido contra a ação do maligno ou subtraído ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Interessante, porque a Igreja não diz que o exorcismo não se pode rezar sobre quem não esteja sobre o domínio. Não é? Sob uma forma simples, continua o catecismo, faz-se o exorcismo na celebração do batismo. E o padre Rogério, interrompo, também falou do rito de catecumenado. O exorcismo solene, continua o catecismo, chamado também grande exorcismo, só pode ser feito por um presbítero, ou seja, um padre, com a licença do bispo. Fim de citação. Por que, agora outra pergunta, já aproveitando essa definição. Então tem esta distinção dentro do sentido estrito, do sentido próprio de exorcismo, o sentido que a Igreja dá à palavra exorcismo, normalmente, quando a Igreja usa exorcismo, faz referência aos exorcismos litúrgicos. Esses é que são exorcismos por excelência. Os outros se dizem exorcismos analogamente. E aí temos os dois, temos o exorcismo maior, também normalmente no modo de falar, quando alguém fala de exorcismo, faz referência ao exorcismo maior, ou solene, ou seja, ao padre exorcista com o rito, mas também há os exorcismos menores, que também são ritos litúrgicos e, portanto, também se encaixam plenamente nessa definição. No catecumenado, nos primeiros 3 séculos, como todos lembramos, durante 3 séculos, a Igreja, na zona ali da Europa, onde nasceu, na zona da Terra Santa, foi perseguida. Era ilegal ser cristão. E muitos dos convertidos, todos praticamente, vinham, quer dizer, tinham o povo judeu, havia muitos convertidos do judaísmo, mas havia muitos, começou rapidamente, a Igreja se começou a espalhar nos gentios, nos não-judeus, nas outras pessoas que tinham outras crenças, outras religiões. E então, a Igreja percebeu rapidamente que, para ajudar esses irmãos que tinham estado envolvidos em rituais pagãos, era necessário, antes do batismo, nesse período de preparação para o batismo que era longo,
em que havia alguma catequese, introduzir vários exorcismos e várias renúncias, que também temos no rito do batismo das crianças, né? Temos lá as renúncias, temos lá a profissão da fé batismal, pois isso também se fazia durante o tempo de catecumenado, sobretudo as renúncias. Por quê? Porque muitos batizados, muitas pessoas que queriam receber o batismo, vinham de cultos pagãos, e, portanto, tinham estado envolvidos com pecados de adivinhação, magia, adivinhação. E por isso tinham feito pactos, pelo menos implícitos, com o demônio. E por isso era preciso renunciar e exorcizar esses irmãos. E depois podiam receber o batismo. Depois do Concílio Vaticano II, se restaurou este tempo de catecumenado. Por quê? Porque começou a surgir lá na Europa e em todos os países, digamos assim, de tradição cristã, cada vez mais casos de conversões de pessoas adultas. Antes, há uns séculos atrás, lá em Portugal, todo mundo era batizado em criança. Todo mundo. Todo mundo. Não havia exceção. E hoje não é assim. Hoje tem muita gente que não é batizada. E que cresce em outras religiões. E depois vem na Canção Nova e cai do cavalo, como Paulo caiu do cavalo. E depois vai, padre, e agora? E agora? Agora, você já não é criança, vai fazer um período de preparação para os sacramentos da iniciação cristã. Você vai receber o batismo, o crisma e a Eucaristia numa só celebração. Mas para preparar-se, a Igreja, no fundo, recuperou aquela pedagogia dos primeiros séculos do catecumenado. Rica, rito de iniciação cristã dos adultos. Rica, muito rica. Então, pronto, definição de exorcismo é clara. O catecismo fala que o grande exorcismo, o exorcismo solene, só pode ser feito por um presbítero com a licença do bispo. E o Código de Direito Canônico tem lá as normas que dizem expressamente como deve ser. Lá no Cânone 1172, parágrafo 1. Ninguém pode legitimamente exorcizar os possessos a não ser com a licença especial e expressa do ordinário do lugar. Então é preciso, para exorcizar os possessos, uma licença peculiar expressa. Tem que ser escrita? Não, o código não diz escrita. Convém que seja por escrito? Obviamente que convém que seja por escrito, para evitar confusões. Se não tem o padre, o bispo me deu licença, mas onde está a nomeação? Ele disse pelo telefone. Pronto, é válido, mas se o bispo morre, como é que você prova? Então, é conveniente, normalmente é sempre, mas não é necessário. E também tem que ser expressa, não pode ser tácita. Não é que você conversa com o bispo, seu bispo, tem aqui uns casos, e o bispo, pois é, temos que ver, etc. Fecha o telefone, no fundo, ele não disse que não. Eu presumo que o bispo me autorizou. Não, isso seria um abuso da minha parte. Expressa, licença expressa. Você tem autorização para rezar o exorcismo. O bispo pode fazer isso para um caso, ou pode dar uma licença estável. Você pode exorcizar todas as pessoas que você considerar que necessitam de exorcismos. Eu fui ordenado padre em 2005. Nos primeiros 3 anos eu ainda trabalhei em Roma e vinha à diocese só durante as férias do Natal, da Páscoa e 2 meses no verão. 2, 3 meses. E nesses meses eu trabalhava nas paróquias. Me convidavam para pregar novena de Nossa Senhora, para confessar e tudo isso. E o que aconteceu? Começaram surgindo alguns casos. Nesses casos, como eu já tinha estado 7 anos com o padre Gabriel à morte, já tinha muita, digamos, sensibilidade, experiência para discernir, perceber se não é pela conversa.
E nesses primeiros casos que começaram surgindo, eu não era exorcista ainda. E o que eu fazia? Telefonava ao bispo e contava: senhor bispo, tem um caso disso, isso. Rezei uma oração, dei uma bênção, se manifestou, seria necessário acompanhar essa pessoa com os exorcismos. E ele dava a autorização para esse caso. Eu não podia exorcizar os outros, mas podia acompanhar aquele caso. E foram surgindo alguns, não foram tantos, mas foram alguns, uns 4, 5. Depois, em 2008, eu regressei na diocese, e aí o bispo me nomeou também exorcista. Já havia um exorcista na diocese, que ainda é vivo, já está bastante idoso, um homem de Deus, né? Era o pároco da catedral, Cônego Delfim, de quem sou muito amigo, e o bispo me nomeou, digamos, exorcista em equipe com ele, 2 exorcistas, que também é muito sensato, já vou comentar mais à frente. É bom haver mais que um, por motivos bastante óbvios, né? Se um está doente, né? Se não tem que desmarcar tudo, né? É pouco prático. Então, tem que ser nomeado pelo bispo expressamente. E no parágrafo 2, o cânone 1172 afirma: esta licença seja somente concedida pelo ordinário do lugar a um presbítero dotado de 4 características: piedade, um homem piedoso, é bastante claro, né? Um homem que reza, um homem que luta pela santidade; ciência, ou seja, um homem que sabe do que está fazendo; prudência, ou seja, um homem que não se precipita, um homem que quer verificar, que busca ter uma certeza para avançar com o exorcismo ou não. Ou seja, no processo de discernimento é necessário prudência, não se precipitar. A tendência natural das pessoas em geral é precipitadamente, imprudentemente, atribuir as culpas ao demônio. Padre, estava saindo do carro, tropecei, cheguei, é o demônio me empurrou e me fez cair. Calma. A gente exagera um pouco, então é preciso prudência. Vamos ver, vamos falar, vamos ver a lista dos sintomas, vamos ver qual é o quadro, né? Padre, eu sinto dores na cabeça inexplicáveis. Já foi no médico? Não. Então vá no médico. Então, isso é prudência. Temos que ver se existe uma explicação natural para os fenômenos que muitas vezes nos parecem estranhos. Às vezes tem uma explicação natural. E, por fim, integridade de vida, ou seja, uma pessoa íntegra, ou seja, uma pessoa virtuosa. Pronto, essas são as características que a igreja põe. Por quê, padre? Porque é um ministério delicado. E essa ideia já nos vai ajudar a perceber tantas outras coisas que eu vou dizer mais à frente. Ou seja, imagine, eu uso muito a analogia do médico cirurgião de coração. É uma coisa delicada. Se correr mal a cirurgia, o que acontece? A pessoa morre. Então, é necessário preparar bem esse médico, que vai ter o bisturi na mão. Não é que ele lê um livro e no dia seguinte vai no hospital e começa a cortar as pessoas. Isso seria imprudente. Então, é um ministério que requer preparação. Porque estamos lidando com o demônio, já vimos, o demônio é um anjo caído, que é muito inteligente e que é pai da mentira. Então, tem que preparar-se para não cair no engodo. Seria um desastre, né? Um exorcista que depois o demônio consegue enrolar. Pense, não é boa ideia. Então, para não cair nisso, a igreja tem esse cuidado. Tem que ser alguém com ciência, com piedade, um homem de oração, com prudência, né? Porque senão dá confusão.
Padre, e a oração de libertação? Qual seria uma definição de oração de libertação? Pronto, tendo o conceito de exorcismo claro, fica bem mais fácil definir a oração de libertação. Seria uma oração pela qual uma pessoa, já não tem que ser um sacerdote, pede a Deus ajuda contra um ataque do demônio. Isso seria uma oração de libertação em sentido amplo. Podíamos pôr um ataque extraordinário do demônio, se quisermos. E se nós pensarmos bem, mas no fundo pedir libertação do demônio, eu gosto mais dessa mais ampla, pedir a Deus que nos livre do demônio. Isso seria a definição de oração de libertação. Quem nos ensinou a mais famosa das orações de libertação? Jesus, muito bem. Qual é essa oração? O Pai Nosso. Palmas, lindos meninos. O Pai Nosso, se nós virmos com atenção, são 7 pedidos, é muito bonita. São Tomás de Aquino, os grandes doutores da igreja, já desde o início, desde os primeiros padres, fazem muita catequese com o Pai Nosso. Por quê? Porque foi Jesus que nos ensinou. É a oração mais perfeita. Pedimos tudo o que é preciso para ir para o céu. Tudo. E a ordem dos pedidos tem importância. Nós começamos pelas coisas mais importantes e terminamos com as menos importantes. E se nós nos examinarmos, agora não me quero desviar muito, você e eu, se você um dia na sua oração pegar no Pai Nosso e se examinar no que está pedindo e ver se eu de fato peço muitas vezes isso. A gente pede quando reza o Pai Nosso, mas a gente pede sem ter noção, às vezes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quantas vezes fora do Pai Nosso eu tenho pedido isso a Deus? E todos vamos ficar bem vermelhos. Pouquinhas, Padre. Pouquinhas. Jesus nos está recordando, isso é o mais importante nessa terra. A gente pede por um montão de coisas e não pede que a santidade de Deus seja conhecida de um canto ao outro da terra. É isso que significa, santificado seja o vosso nome. Não que Deus possa se tornar mais santo, mas que a santidade de Deus seja conhecida de um canto ao outro da terra. Quantas vezes você pediu isso? Sempre que rezei o Pai Nosso. E fora do Pai Nosso, quantas vezes você pediu isso? Padre, pouquinhas. E, pois é, triste, né? Porque o nosso coração às vezes está um pouco descalibrado. As nossas prioridades às vezes não são as mesmas do Sagrado Coração de Jesus. E por isso os Pai Nosso, se nós rezarmos bem o Pai Nosso, acaba sendo uma experiência de conversão. Ordenar o nosso coração às prioridades. Santificado seja o vosso nome. Que a nossa vida, a sua e a minha, seja para realizar este pedido. Levar aos irmãos a verdade última sobre o nosso bom Deus, da sua santidade. Venha a nós o vosso reino. Esse é um dos meus temas preferidos. Yes. Né? O reino já começou com Jesus, com a igreja, mas ainda não está maduro, está crescendo no seu coração, no meu, no mundo. Nós somos chamados a colaborar com Deus nisso. Enfim, mas onde eu quero chegar é na última, e a última é a última, não é a primeira. Tem pessoas que acordam e só a oração começa logo, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. E o resto, meu irmão? Livrai-nos do mal, o catecismo ensina, porque se nós pegarmos o original grego, a palavra que nós traduzimos do mal, se pode traduzir literalmente do mal. E é nesse sentido que o catecismo diz que devemos entender. Número 2851, cito:
Nesta petição, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Está claro? Quando eu digo livrai-nos do mal, quando eu rezo o Pai Nosso, estou no fundo dizendo livrai-nos do Satanás. Livrai-me de Satanás, livrai-me do mal. O mal inclui não só Satanás, mas tudo o que Satanás causa de algum modo. Por isso é um conceito um pouco mais abrangente. O catecismo explica isso, eu agora não tenho aqui a citação, mas todos os males físicos e espirituais que o demônio causa também estão incluídos neste pedido, livrai-nos do mal. Mas é sobretudo, livrai-nos do maligno. E por isso, se alguém disser para você, meu irmão, você não pode rezar orações de libertação. Então aí tem um dilema grande. Então não pode rezar o Pai Nosso, né? Porque às vezes tem pessoas que exageram um pouco, né? E perde, digamos assim, o bom senso. Obviamente, é muito importante perceber em que sentido você está a dizer, o que você entende por oração de libertação. Às vezes o problema está aí. Então é preciso definir os conceitos com clareza, com precisão, para não haver confusão. Pronto. Oração de libertação. Tem alguma restrição? Tem algum batizado que não possa rezar o Pai Nosso? Sim ou não? Não. Todo mundo pode rezar o Pai Nosso? Todo mundo pode rezar uma oração de libertação? Pronto. Yes. Muito bem. Normalmente, no Pai Nosso, é uma oração, a oração de libertação está feita numa forma deprecativa, ou seja, eu peço a Deus Pai que me livre do maligno, certo? E Padre, e é possível eu ordenar ao inimigo que ele saia? Não sendo exorcista, é possível ou não é possível? Vamos distinguir. Então, tem aquela carta que já citamos, está lá na internet, eu não trouxe, do cardeal Ratzinger, por causa das horas, dos exorcismos, dos encontros de cura e libertação. E ele lá diz expressamente que os fiéis não devem, digamos, conversar com os demônios e ordenar aos demônios, que esses casos de possessão devem ser encaminhados para um exorcista. E por isso é que a igreja tem cuidado. Então, o ponto que eu quero que você perceba é, você pode imperar, sobretudo, se não está na presença de nenhum possesso. Se surge um caso de possessão, você ficar ali gritando contra o demônio, não é o que a igreja quer. E, sobretudo, conversando com o demônio. Esses casos devem ser encaminhados para um exorcista. Mas, ao mesmo tempo, por isso é que a questão depende. Às vezes tem respostas difíceis, né? Depende. Mas, por outro lado, é um fato que existem algumas orações que há muitos séculos na tradição da piedade do povo de Deus, mais que reconhecidas, mais que amadas, mais com indulgências, que são orações de libertação, no fundo, não são exorcismos em sentido litúrgico, mas que são imperativas. Por exemplo, a oração da medalha de São Bento. Vade retro Satanás. Eu estou me dirigindo ao demônio. Padre, posso rezar? Pode. Como é que o senhor sabe? A igreja, São Bento viveu no século IV, V, há 1500 anos que reza e nunca ninguém se lembrou de dizer que não pode rezar, até hoje. Está claro? Outro exemplo, tem a famosa oração, o breve de Santo Antônio, que é menos conhecido, mas que também está na forma imperativa. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas, fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. É imperativo. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas, fugi. Eu estou ordenando. Padre, posso rezar? Pode.
Mas se você estiver lá no seu grupo de oração, todo mundo está rezando, invocando o Espírito Santo, o sangue de Jesus, tem uma manifestação, posso rezar e começar gritando essa oração em cima da pessoa? Não, é melhor não. É melhor, primeiro, é melhor pegar na pessoa que tem manifestações, às vezes acontece em grupo de oração, e levá-la para um lugar mais reservado. Não fazer um espetáculo público. É muito humilhante para a pessoa. Não é uma falta, digamos, de delicadeza. Um pouco de caridade. Ah, mas eu quero ajudar ela. Certo, mas ela está no meio do chão, 80 pessoas em cima dela, não é o jeito, né? Então, como eu faço nos meus grupos de orações? No meu grupo de oração, eu tenho alguns leigos que assistem e, às vezes, quando surgem as manifestações, eles vão calmamente, dentro do possível, obviamente a coisa é sempre um pouco espetacular, vão lá, pegam na pessoa, levam para a sala, e o que rezam com ela? Rezam uma oração de libertação deprecativa e rezam o terço. Só isso, padre, só isso. Funciona. E a pessoa já acalma e às vezes regressa no grupo de oração. E eu nem interrompo nada. Eu estou ministrando, às vezes, estamos cantando, ou estou fazendo a pregação, tem manifestação, eles vão delicadamente, levam a pessoa. Às vezes rezamos uma Ave Maria, porque todo mundo fica um pouco assustado. Rezamos uma Ave Maria por esse irmão, Ave Maria, e já continua. Continua, tranquilo. Tratar esses irmãos com delicadeza. E depois, no final do grupo de oração, eu vou lá, falo com as pessoas, e já vemos, né, qual é o ponto da situação. Então, isto para dizer, porque é verdade, no início, digamos assim, um pouco por prudência, eu insistia muito que os fiéis não devem rezar orações imperativas de libertação. Não se devem dirigir aos demônios. Mas, no fundo, é bastante verdade no contexto das manifestações. Ou seja, quando tem manifestações, é melhor deprecativa e entregar o caso ao exorcista. Mas, na vida de todos os dias, se você em sua casa acorda e reza a oração de São Bento, não tem problema nenhum. Se você chega ao seu trabalho e reza a oração de São Bento, não tem problema nenhum. Bom senso, certo? Bom senso resolve 90% dos nossos problemas. Não é preciso complicar. Muito bem. Mais coisas, padre. A terminologia oração de libertação é uma terminologia mais recente. Se você pegar um manual de teologia espiritual, angiologia, demonologia, esses tratados que tratavam destes temas, você não vai encontrar o conceito de oração de libertação nos manuais, digamos, com mais de 50 anos, digamos assim. Antes não havia esse conceito, e o conceito que se usava, a distinção que se fazia era entre exorcismo público e exorcismo privado, que funciona, mas eu não gosto tanto, e também, de algum modo, o magistério também foi abandonando essa terminologia. Porque qual é o problema? O problema é a confusão. Porque o público era usado não como sinal, porque a ideia que dá exorcismo público é que é aqui no palco, né? que é visível, todo mundo está vendo. Não é nesse sentido que os teólogos usam a expressão. É no sentido de que tem todos os elementos, no fundo é sinônimo de exorcismo litúrgico, ou seja, ministro deputado pela igreja, portanto age em nome de Jesus e da igreja, com o rito previsto, nas circunstâncias previstas. E pode ser num lugar privado, mas tecnicamente o exorcismo público faz referência a esses elementos todos. Não é tanto o ser visível, pode ser lá numa capelinha, só o exorcista e a pessoa. E é um exorcismo público, como a Santa Missa. Qualquer missa é um ato de culto
público, mesmo que seja o padre e um coroinha. É um uso da palavra público num sentido técnico. Então, como nós usamos a palavra público no outro sentido, acaba dando confusão. A gente pensa que o público é visível. Não é nesse sentido. É no sentido que tem todos os elementos. E exorcismo privado, se falava nos manuais de teologia antigos, mais antigos, que quando faltava um desses elementos. Por exemplo, quando não se usava o rito do exorcismo, mas se usava outra oração exorcística. Então, a isso se chamava exorcismo privado. Ou quando o padre não era exorcista, isso chamava-se exorcismo privado, que no fundo coincide com o nosso conceito de oração de libertação. Se não é a oração do ritual dos exorcismos, oração de libertação. Não é exatamente o mesmo conceito, mas são quase coincidentes. Não são plenamente coincidentes, 100%, mas são 97%. A gente se entende. Portanto, na minha opinião, e depois, na prática pastoral, todos nós sabemos o que é oração de libertação e exorcismo. Portanto, já são conceitos que nós temos na nossa cabeça. Eu podia dizer tudo isso que estou dizendo usando os outros conceitos, mas ia dar confusão. E, portanto, é bom perceber isso, né? Que o conceito de oração de libertação é um conceito mais recente, que no fundo substituiu, digamos, quase totalmente, não é bem plenamente, mas quase totalmente, o conceito de exorcismo privado. E privado não era sinal de escondido, era sinal de faltar algum elemento para o exorcismo solene com o ministro delegado. Ok? Confuso? Um pouquinho, né? Pronto. Outra ideia que eu penso importante ter, porque sei que estamos aqui muitos que trabalhamos no Ministério, Cura e Libertação, usamos livros e orações. Então, em teoria, para divulgar orações, é necessária uma licença do bispo. Ou seja, quem faz um livro de orações, devia pedir e vai divulgar, não é? Vou vender livros com orações de libertação. Devia pedir uma autorização ao bispo da diocese. Por que é que a igreja exige isso? Porque é uma coisa delicada. Se você está dando aos seus irmãos orações para ler, se essas orações não são muito corretas, você acaba desviando os outros do caminho do céu. Vou dar exemplo bem concreto. Já falamos aqui da cura da árvore genealógica. Se você faz um livro com orações de cura da árvore que tem coisas que teologicamente são incorretas, ou seja, não são contrárias, não são concordes com a fé católica, você acaba espalhando uma coisa que desvia os seus irmãos da verdade, confirma eles no erro. Isso se evitaria se fôssemos humildes e submetêssemos as nossas orações à bênção do bispo. Senhor bispo, veja se... Uma vez eu fiz uma pequena santinho, é o que diz aqui, não é? Santinho com uma oração bem simples sobre a face de Jesus, né? Com a Santa Face. Fiz uma edição bem pequena, poucos santinhos, só para dar aos amigos. E dei ao bispo, que é meu amigo. E o bispo virou e disse, não tem aprovação eclesiástica? Foi providencial, porque a partir desse dia não fiz mais nenhuma oração sem a aprovação eclesiástica. E assim e eu sou doutor em Sagrada Teologia. E o bispo disse, então você não pôs? Não é? Portanto, é importante cuidar da qualidade teológica das orações que usamos. E tem, como eu dizia, muito livro de oração, com um montão de orações que não tem grande qualidade teológica. Você pede coisas que não é muito católico. Cuidado. Padre, onde eu encontro uma oração de libertação com aprovação? Santidade.net. Lá no meu site, o Padre Gabriel à Morte,
usava uma oração de libertação que está lá nos livros dele, que eu penso que também tinha a aprovação eclesiástica, em italiano. Eu peguei, traduzi para português, pus em forma deprecativa, coloquei o Pai Nosso antes e fiz mais algumas, digamos, prolonguei um pouco mais e no final pedi ao bispo a aprovação eclesiástica. Pronto, o bispo deu a aprovação eclesiástica, e já faz 15 anos, ou mais, 15, e está lá no meu site, quem quiser pode usar, pode fazer santinho, pode dar no vizinho, vou lá no correio do vizinho, www.santidade.net, vai lá, é um site bem básico, e tem lá uma secção que diz orações. Então, começa com uma oração muito famosa, que eu gosto muito, chamada Pai Nosso. Depois tem outra oração que eu amo imenso, que se chama Ave Maria. Depois tem outra que se chama Salve Rainha. E por aí vai. E lá, bem no final, tem umas que eu fiz, oração de libertação, tem a oração de cura, pondo o foco no perdão que devemos dar. Nós queremos receber o perdão de Deus, pois Jesus nos ensina no Pai Nosso, perdoai-nos assim como nós. Pois é. A gente, no fundo, se pudesse, mudava essa petição. Jesus quer nos, no fundo, comprometer. Não basta receber perdão, é preciso aprender a dar. Então tem lá uma oração de cura interior, que foca muito no perdão que temos que dar. E também tem uma oração por Portugal, e penso que não tem mais nenhuma minha lá. Pronto, pode usar sem restrição, já vou falar mais da minha experiência. Padre, mas posso rezar na oração e fazer uma oração espontânea? Obviamente que pode, mas, obviamente, as orações espontâneas têm também o seu risco, não é? É mais fácil eu dizer besteira. Pode acontecer, não é? A vantagem da oração escrita é que eu tenho ali uma norma segura. Pronto. Mas eu gosto de rezar no fogo, pode rezar. Não estou a dizer para não rezar. Fique na paz. Mas se disser besteira, seja humilde e diz perdão, irmãos, já pus o pé na poça, né? Pronto. Retificar. Cuidado, né? Mas, como eu dizia, é como bom senso, né? Às vezes a gente vai na rua, encontra alguém, padre, a bênção, né? Não tem ritual, você dá a bênção ao padre, no caso do padre. Portanto, podemos sim, mas, como eu digo, temos que... Este encontro é uma bênção porque vai ter um impacto direto no modo em que a gente vai rezar a partir de hoje. Certo ou errado? Pronto. O estudo ilumina e então a gente vai rezar de um modo mais concorde com a revelação, com aquilo que Deus nos revelou acerca destas realidades. Eficácia das orações de libertação, que é uma pergunta que vem muitas vezes. Padre, as orações são eficazes? Funcionam? Sim, são eficazes. São bastante eficazes. E nesses 15 anos de exorcista, já faz 25 anos de ministério ligado, né? 10 anos com o Padre Gabriel, 15 lá na diocese, eu atesto, porque o Padre Gabriel rezava sempre a oração de libertação nos encontros de exorcismo, e eu continuo fazendo isso. No início do encontro, sempre tem a acolhida, recebemos as pessoas, tem as pessoas que me ajudam, os leigos, tem a acolhida, tem o colóquio, a gente fala um pouco, nos casos em que é possível, tem casos em que não dá para falar, porque a pessoa já vem nas manifestações, e depois do colóquio rezamos a oração de libertação com todos os familiares, a pessoa atacada, se conseguir, reza também, normalmente pelo menos consegue começar o Pai Nosso, depois começa manifestando. E também os meus assistentes. E depois, quando termina a oração de libertação, é um silêncio sepulcral, não se ouve nada.
E eu peço às pessoas que estão acompanhando que rezem sim o terço, mas em silêncio, sem abrir a boca mesmo, para eu não me desconcentrar da oração. O exorcismo é longo, e quando você fica muitas horas rezando o exorcismo, fica cansado, e às tantas é difícil manter a atenção. Então, tudo que seja barulho, acaba distraindo você. E mesmo o demônio, quando começa gritando, conversando, eu mando calar, mas também para não perder o foco, porque acabo me distraindo às vezes um pouco. O Padre Pablo falou um pouco disso. Às vezes, parêntese, vou interromper aqui, do antigo ritual para o novo ritual, houve algumas mudanças no rito dos exorcismos. Uma delas foi, se removeram as perguntas. Havia algumas perguntas no antigo ritual que estavam previstas no rito. Qual é o teu nome? E coisas desse gênero. Mas eram poucas. Não era pergunta de curiosidade. Eram perguntas ligadas, no fundo, a expulsar o demônio, a realizar o rito, a dar mais eficácia ao rito. E no novo ritual, omitiram essas perguntas. Não tem essas perguntas. O Padre Gabriele fazia essas perguntas do nome, ficava lá. Eu já experimentei tudo, já experimentei o antigo ritual, o novo ritual, já experimentei o antigo ritual em latim, o novo ritual em latim, o novo ritual em português, com perguntas, sem perguntas. E hoje eu normalmente não faço as perguntas, não estou nem aí, como diz para o que o demônio quer, né? Rezo, porque tenho pouco tempo. E o tempo, na minha opinião, o tempo rezando o ritual é o tempo mais bem empregue. Né? É como martelar o demônio, digamos assim. Ele não quer, ele muitas vezes durante o rito diz, já chega, não aguento mais, vou sair. Às vezes quer negociar. Tem um que eu agora tenho, que estou rezando e ele diz, vamos conversar. É verdade, é literal. Vamos conversar um pouco, E eu continuo rezando, e ele diz, mas por que você não quer conversar comigo? Rezando. Pronto. Portanto, eu acho que o tempo é bem mais empregue conversando. Às vezes faz alguma pergunta? Sim, mas é raro e normalmente é com muita prudência, porque eu também via, já com o tempo do Padre Gabriel à morte, que às vezes o mesmo caso, num exorcismo o demônio diz que é um demônio, no mês seguinte o demônio diz que é outro. Então você está se esforçando para saber o nome, um mês é um mês é outro. Perder o tempo, né? É verdade, mas também é verdade que sob os conjúrios, ou seja, forçando, invocando a autoridade de Deus, o demônio acaba confessando a verdade, contrariado. Então, o modo de perguntar é importante. Eu te conjuro pelo nome de Jesus de Nazaré a dizer-me como te chamas. E às vezes pode fazer essas perguntas em outras línguas que a pessoa não conhece, em latim. O Padre Gabriel à morte usava muito em latim. Quod modo vocaris? E o demônio respondia. Então, mas os conjúrios, né? Mas, às vezes, como eu digo, normalmente não tem conversa, tem só oração. Mas, às vezes, há alguns casos em que eu já acompanho há bastante tempo e em que a gente chega a uma espécie de impasse. Chega a uma zona em que o caso parece que bateu num muro. De um mês para o outro, não há progressão. A pessoa está na mesma, não está liberta, melhorou, mas ficou aqui num platô. E então aí eu começo revendo quais as causas daquele caso. E às vezes o que acontece é que há mais que uma causa. Normalmente a gente quando encontra uma causa, às vezes a gente assume que é a única causa. Mas há casos em que não é assim. Então, casos que eu tenho. Às vezes a pessoa foi, quando era criança, os pais ou a mãe levou ele a um curandeiro, que fez uns banhos, que fez não sei o quê, porque a criança estava doente, não sei o quê.
Então, isso é uma causa? Sim. São ritos mágicos? Sim. E então a gente reza, o demônio reage quando a gente reza sobre aquele tema. Depois, como eu dizia, o caso melhora, mas tem um platô. E então aí eu começo procurando se não tem outra causa, além dessa. E às vezes tem. E nós não descobrimos porque porque eu não investiguei mais, e às vezes, falando com a pessoa, começo perguntando se aconteceu mais, e a pessoa não lembra de nada. Então, às vezes, como eu digo, muito raramente, eu forço o demônio um pouco a confessar quem fez o malefício, se tem mais alguém que tenha feito, quando fez, que dia fez, matou qual animal. Isso é a típica coisa que eu às vezes pergunto, e depois pego nisso, depois logo no exorcismo rezo sobre isso, em nome de Jesus eu destruo esse malefício feito. O demônio reage muito, mas eu não uso apenas isso, eu depois falo com a pessoa fora do exorcismo para ver se aquelas informações são minimamente credíveis. Pronto, fecho o parêntese da conversa com o demônio. E às vezes batem certo. Por exemplo, um caso que eu tenho tivemos muitos anos rezando por muitas causas e chegou mesmo esse fenômeno que eu já descrevi. Os anos iam passando, o caso melhorou muito, mas não se estava resolvendo. Ela reagia muito nos exorcismos. Começamos, e eu forcei o demônio, então veio que no dia do casamento alguém tinha feito alguma coisa. Depois eu falei com a pessoa depois do exorcismo e disse: aconteceu alguma coisa no dia do casamento, estranha, que você se lembre? E ela ficou pensando. Ah, verdade, padre, um dos meus sapatos desapareceu. E também uma parte da minha roupa. Uma parte de roupa interior, que se usa muito nos malefícios. Pronto, e depois, rezando, descobrimos quem era um familiar próximo, e quando rezei para destruir o malefício feito por esse familiar, foi tipo bomba, E aí o caso como que desbloqueou o platô e progrediu até a libertação. Mas já não estou recebendo, já dei alta para essa pessoa. Pronto. Sim. Pronto, mas isso foi um excursus, voltamos no eficácia das orações de libertação. Eu vejo, como eu digo, eu rezo sempre no início do exorcismo, e depois vem o exorcismo maior. Eu vejo que é muito parecida com o exorcismo, não muda tanto. As reações à violência do demônio não é tão diferente. É verdade que as formas imperativas do exorcismo são especialmente desagradáveis para o demônio, ele não gosta. Mas as orações de libertação feitas com fé funcionam. É uma boa notícia, E quais é que são as condições para a oração de libertação ter eficácia? No fundo, são as mesmas de qualquer oração. A gente pode rezar, mas pode rezar mal, por muitos motivos. Podemos rezar cheios de soberba, Agora não temos tempo, mas lá no Novo Testamento temos todos os pontos que eu vou resumir numa frase. Todas as cenas que nos ajudam a perceber que a oração deve ser humilde, Tinha aquele fariseu no templo de pé que dizia: eu te agradeço, Senhor, porque não sou como os outros homens. Estava rezando? Sim. Foi ouvido? Percebeu? Então não basta rezar. Cuidado com as suas disposições. Quem reza cheio de soberba, perde o tempo. É preciso dizer muitas palavras. Não, Jesus diz: quando vocês pedirem, não multipliqueis palavras, como fazem os fariseus. Pensam que serão ouvidos porque está pedindo: Jesus, tira o demônio, mas eu demoro 20 minutos a dizer isso. Pode dizer direto, Jesus, manda o demônio embora. Pronto, tudo isso está no Novo Testamento, então eu resumi as condições para a eficácia da oração de libertação, ou qualquer outra oração, em vários pontos. Feitas em nome de Jesus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Feitas na graça de Deus.
feitas, se possível, externamente, com palavras, com gestos, porque nós somos corpo e alma. E, portanto, o corpo também reza, de algum modo, né? Bater no peito, ajoelhar. Não somos anjos. Feitas com um coração atento, com um coração devoto, com um coração humilde, com perseverança, que não é sinônimo de muitas palavras, é repetir sempre as mesmas, como no terço, né? Quando possivelmente, comunitariamente, onde 2 ou 3 estiverem unidos em meu nome, eu estarei. Se 2 ou 3 se puserem de acordo para pedir uma coisa ao meu Pai dos céus, eu a farei. Pronto, esses são os elementos que se aplicam a qualquer oração e, portanto, que estão ligados à eficácia das orações de libertação e de qualquer oração. E depois, Deus dá sempre o que nós pedimos. Deus dá sempre o que é melhor para nós. Como nós sabemos, já falamos um pouco, não vou repetir. No fundo, o plano de Deus é um plano de conversão, de santificação, de salvação. E por isso nós não temos que ficar muito preocupados, temos que rezar, estamos fazendo uma coisa boa, pedindo a Deus uma coisa boa, como eu dizia, a última petição do Pai Nosso, e depois entregar a Deus, e Deus dará o que for melhor para nós. Fé, confiança em Deus. Tem gente que se revolta, que se cansa, né? Pois Deus nos convida a confiar, a abandonar-se nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. Quando você morrer e eu morrermos, nós vamos ficar assim meios encabulados, meios vermelhinhos, porque vamos ver que fizemos muita birra e nosso Pai do céu nos estava dando dons maravilhosos, mas nós não estávamos enxergando. Isso acontece comigo também. É triste, né? Criança pequena faz birra. Nós, às vezes, pedimos uma vez, duas, como se Deus não fosse bom, ou como se Deus não fosse todo-poderoso, né? Duvidando do plano de Deus. Deus sabe mais. Deus sabe mais, né? É por isso, reze e entregue e se abandone. Utilidade, falei da eficácia das orações de libertação, agora o tema é a utilidade. São úteis, sim. Eu pus aqui por 5 motivos principais. Do ponto de vista do padre e do exorcista, e digamos, das pessoas mais no ministério de cura e libertação, é muito útil do ponto de vista do discernimento dos ataques extraordinários do demônio. Porque às vezes as pessoas vêm, contam coisas, padre, estou vendo vultos, ouvindo barulhos, desmaiei, fui no médico, não tem exame, sinto mal na igreja, não consigo rezar o terço, né? Então tem vários indícios, parece que tem um problema. E agora? Eu termino sempre com uma bênção e com uma oração de libertação. É uma coisa que qualquer sacerdote devia ser um pouco normal. Infelizmente nos seminários não somos muito, ainda, né? Vai começar a melhorar, mas ainda não se prepara muito os padres para, no fundo, lidar com estes distúrbios. Não significa que todo padre tem que ser exorcista, mas é um pouco como acontece com os médicos, né? Todos os médicos têm que saber algumas coisas gerais. E depois tem os especialistas. E se você não sabe as coisas gerais, você não consegue encaminhar para os especialistas. E por isso devia ser normal os padres, no fundo, acolherem essas pessoas e saberem, digamos assim, pelo menos as primeiras etapas do discernimento, né? Ouvir, fazer algumas perguntas. Ou seja, esse encontro de formação seria muito útil em todos os seminários. Certo? Por quê? Porque lá fora a gente encontra o povo. Então vai ter essas histórias. Isso que a gente viu aqui, a gente encontra lá fora quase todos os dias. Se você ignora isso, vai ser difícil ajudar o povo. E por isso eu digo sempre para os padres, peço, né? Acolher, ouvir,
tentar perceber se existe uma explicação natural para os fenômenos estranhos e, no final, rezar e dar uma bênção. E esse conselho que eu faço, alguns bispos lá em Portugal começaram fazendo e começaram mandando casos para mim. E é engraçado, entre aspas, porque às vezes as pessoas estão desesperadas, vão no bispo e choram e tudo, e então o bispo diz, não, eu dou uma bênção para você. Um pouco, digamos assim, só Deus sabe, né? Mas um pouco para se livrar rápido daquela situação. E o que acontece? Começa a dar uma bênção, tem uma manifestação na frente do bispo. E depois aí pega o meu celular, Padre Duarte, tem aqui um presente para o senhor. Pronto, mas isso para dizer, uma simples bênção, a bênção é poderosa. E, se possível, uma oração de libertação. Em muitos casos, as pessoas abrem o coração durante a confissão. Lá no meio, se começam percebendo mais confiança com o padre, se abrem mais. E então, é importante, eu normalmente digo assim, vamos concluir a confissão e logo após eu vou rezar e dar uma bênção sobre você. E muitas vezes, não é sempre, mas às vezes, nesses casos que tem distúrbios, já tem uma manifestação. Uma pequena bênção, já a gente percebe. Então, pois marca um encontro em outro momento. Todos os padres deviam ter um pouquinho essa sensibilidade e depois, se tem caso grave, já encaminha. Portanto, a oração de libertação é útil para discernir, às vezes, ter aquela certeza final. Se a pessoa não reage, glória a Deus, não faz mal. Rezar a oração de libertação não tem efeito secundário. E é grátis. Então, não tem problema, Depois, no caminho de libertação, as pessoas que eu recebo, eu peço para elas 4 coisas. Tarefa de escola, 4 coisas, para todos os casos. Confissão bem feita uma vez por mês, dou um exame de consciência muito bom, também está lá no meu site, santidade.net, folhetos, exame de consciência para adultos. Uma vez por mês, confissão, pelo menos. Depois, missa e comunhão todos os dias. E são pessoas que nem vão ao domingo, então é quimioterapia. Depois, terceiro, rezar o terço em família todos os dias. E no final do terço, rezar a oração de libertação em família. Nos casos graves, eles vão lutar muito para fazer as 4 coisas. O demônio vai tentar impedir a confissão, vai tentar impedir a missa, a comunhão, ela vai reagir, Então, eu tento envolver toda a família nessa caminhada. Às vezes vai o marido com a esposa na missa todos os dias, porque ela sozinha não vai conseguir. E a oração de libertação também ajuda a perceber a família que eles também podem contribuir nesse caminho de libertação. Depois, porque a oração de libertação, se for uma oração de libertação, digamos assim, correta do ponto de vista teológico, também dá toda uma catequese. As orações da missa, da liturgia, são catequeses. Se nós estamos pedindo aquilo em que acreditamos. E por isso também é toda uma catequese, sobretudo para a gente que vem longe da prática religiosa, que não sabe bem, que tem uma mentalidade mágica ainda, supersticiosa. Rezar a oração de libertação é uma espécie de catequese permanente que vai corrigindo esses erros que são frequentes. Eita, estourou o tempo. Oxalá vai lá. Não tem problema. Pronto, então, mais últimos conselhos bem práticos, ligados mais aos ministérios, grupo de oração, ministérios de cura e libertação. Então, é importante trabalhar em equipa. Como eu já disse, é bom que o exorcista não seja só um, sejam pelo menos 2, o ideal é um pouco mais. Que os párocos, os padres da diocese, tenham alguma formação para acolher as pessoas, para dar essas bênçãos e depois encaminha. E os leigos também, grupos de oração, às vezes tem manifestação, reza com as pessoas. Se trabalharmos em equipa, tudo fica mais fácil.
Padre, mas na minha diocese ainda não é assim. Mas podemos rezar por isso e tentar fazer a nossa parte, né? Propor ao padre, próximo ano, padre, venha comigo lá no aprofundamento. É útil para o Senhor. Pouco a pouco, né? Rezando e com jeitinho, né? Eu digo que não choque de frente, que não leva a lado nenhum. Padre, venha conosco no ônibus, a gente prepara um cuscuz bem gostoso, bem do seu jeito. E pronto. Tornar a verdade gostosa, amável, né? Mas, então, ter noção que às vezes há problemas, no fundo, psicológicos, tem doenças, tem, digamos assim, surtos psicóticos que podem impressionar um pouco, mas que têm uma causa natural. E, portanto, por mais alto que você reze a oração de libertação, está usando o remédio errado. Às vezes tem muitas pessoas que pensam que o volume da oração é que dá eficácia à oração. Quanto mais gritar, mais funciona. Não, não. A eficácia está ligada à fé, à humildade, à confiança em Deus, né? Isso é que dá eficácia à oração. Mas, obviamente, Jesus expulsava os demônios com autoridade. Portanto, a autoridade não é indiferente, mas não é o ponto. Padre, já chega, misericórdia. Não. Ok. Então, pronto, eu penso que já disse os pontos principais. E é isso. Eu já passei para o Danilo esses tópicos. São bem poucos, né? São pouco, quer dizer, são os meus tópicos. Não? Ok. Pronto. Normalmente, uma última coisa que eu explico às vezes. Eu, no fundo, acompanhei muitos anos o Padre Gabriel à morte. Também já estive nos exorcismos do Padre Bamonte. Eu vejo que cada exorcista tem um pouco o seu método. E isso é normal. O rito dá uma certa liberdade aos padres. É flexível o rito. E normalmente eu não rezo, não há encontros muito longos. Eu faço como o Padre Gabriel fazia, né? Ele recebia 6 pessoas, 6 exorcismos, terça-feira de manhã e sexta-feira de manhã. E então era um pouco muito corrido, né? Chegava um, depois vem outro. Eu normalmente não rezo longos exorcismos, mas é possível rezar longos exorcismos. E se o padre não tiver mais casos, e se a saúde da pessoa o permitir, é útil, né? Mas eu acabo não fazendo por causa da quantidade de casos, porque vejo que não é o fator mais decisivo, não é uma questão de quantidade de exorcismo, mas é muito importante pôr o foco na sinceridade da conversão da pessoa. Ou seja, a pessoa se vai libertar mais rápido, se arrepender mais profundamente, se caminhar na graça com mais empenho. Isso é bem mais decisivo do que a duração do exorcismo. E também, às vezes, tem casos de pessoas que não têm uma saúde muito forte e os exorcismos mais pesados são muito extenuantes. Não sei se essa palavra existe aqui no Brasil. Pronto, a pessoa fica literalmente exausta. Quando termina o exorcismo, não se consegue levantar sozinha. Então, eu faço meia hora de exorcismo. Se eu fizesse 2 horas, o que seria? Então, tem que medir um pouco. Pronto, e é isso, né? Terminamos com uma oração. Vamos pôr-nos de pé. Vamos repetir juntos. Querido Pai do céu, eu te louvo, eu te bendigo pela tua misericórdia, pelo teu amor, por teres enviado o teu Filho, o teu Filho único, a este mundo, para nos salvar, para nos resgatar, da escravidão do inimigo, da escravidão do pecado,
para fazeres de nós filhos adotivos, muito amados, herdeiros do céu. Glória a ti, Senhor. Bendito seja, Senhor. Derrama agora sobre os nossos corações a graça do Espírito Santo. Santifica-nos, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. Para podermos ser teus instrumentos no meio deste mundo. E para que através de nós muitos irmãos sejam resgatados dos poderes das trevas para o teu reino de luz, de paz, de alegria e de amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.